todos e todas. Sou Bianca Rocha, doutoranda no programa de Psicologia da UFMG, na linha de pesquisa de estudos psicanalíticos. Sou bolsista CAPES, pesquisadora do programa Psilax, Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo, e orientada pela professora Andréa Guerra, que é coordenadora do referido programa. Realizo uma pesquisa que tem como objetivo pensar políticas para a juventude a partir do conceito psicanalítico de sujeito, tendo como base a análise das políticas brasileiras voltadas para esse público. Para pensar os aspectos metodológicos na elaboração da pesquisa em psicanálise, eu convido vocês a se prepararem para o seminário A Pesquisa em Psicanálise, que acontecerá na quarta que vem, no dia 19 de agosto, às 19 horas, no canal Psilax. Então, vamos trabalhar um texto para essa preparação. Para iniciar essa conversa, vamos trabalhar, então, aqui a construção metodológica de uma pesquisa que nasce após a conclusão de uma experiência de trabalho no sistema socioeducativo de Minas Gerais. Essa experiência suscitou questionamentos que resultaram na escrita das memórias desse trabalho. A sua posterior análise nos levou a importantes reflexões sobre a metodologia de pesquisa em psicanálise, sobre a escrita e delimitação de um tema, seus fatores inconscientes e o real que está em jogo nessa construção. A escrita das memórias de trabalho foi realizada após a conclusão da experiência na gestão do sistema socioeducativo. Esse texto consistiu em uma narrativa autoral, na qual foi possível elencar os pontos de fixação e ficção na escrita, por meio do deslizamento da palavra na narração da história profissional. Essa experiência de escrita comporta, paradoxalmente, o que se rememora e que nem sempre condiz com a verdade dos fatos, por meio da ficção e os pontos de fixação, de impossibilidade e detenção da significação de uma experiência própria. A narrativa foi uma importante etapa do processo de construção do objeto de pesquisa, tendo em vista que as memórias se presentificaram após a saída do trabalho da gestão e a cada nova discussão sobre o sistema socioeducativo. Foram traçados os impasses da prática, os questionamentos sobre as construções da política e os avanços promovidos a partir de algumas discussões. A escrita do texto contém pontos que permanecem em aberto. Um real que não se escreve, mas que se faz presente. Lacan nos aponta que a linguagem se apresenta como uma estrutura do inconsciente, algo que está além do instinto. A letra, para ele, é o suporte material do discurso, que é pego emprestado na linguagem. Em termos culturais, podemos entender a linguagem como anterior aos elementos estruturais da cultura, de modo que não é possível pensar a ordenação das trocas, mesmo que inconscientes, fora das permutações que são autorizadas pela linguagem. A linguagem sempre se apresenta insuficiente, não abarca todas as experiências e por isso não podemos dizer de tudo. Nesse sentido, pensar a dimensão da escrita na construção de uma pesquisa nos possibilita elucidar os caminhos traçados para a delimitação da pergunta central e sua tentativa de resposta. Podemos pensar que as respostas são únicas, são caminhos trilhados a partir de uma escuta singular dos significantes que se apresentam nos encontros com várias textualidades. A escrita é sustentada pelo discurso, que tudo escapa. Nessa proposta de pesquisa, o discurso que sustentou a escrita das memórias de trabalho estava pautado em uma política pública no campo da segurança pública. A escrita e a leitura posteriores possibilitaram uma escuta que se perguntou sobre o sujeito e o seu lugar na política. Aprendemos ainda com o discurso analítico que não podemos pretender tudo escrever, pois a escrita é um litoral, aquilo que fará borda ao furo do saber, ao real. Nesse ponto, levanto como questão: a escrita das memórias não pode ser vista como uma borda para aquilo que escapou do saber cotidiano do trabalho? Uma borda para o real dessa experiência e que por isso foi escrito? Na escrita e nas suas possibilidades, o que escapa é o sujeito. Os discursos escritos por Lacan apontam para esse espaço de abertura, pois há nele sempre um ponto que não se liga e que diz respeito ao sujeito. Ele escapa a essas determinações. Não basta escrever algo que seja incompreensível de propósito, mas ver porque o ilegível tem sentido. Quando transpomos essa discussão para o campo da ciência moderna, percebemos como a exclusão do sujeito se faz presente, e somente a partir do cogito temos a descoberta do real que provocou a clivagem entre a verdade e o saber na produção científica.
O sujeito foi ejetado por meio da busca de objetivação e universalização, porque representa um buraco no saber que deve ser apagado. A psicanálise buscará, então, reintroduzir esse sujeito que foi ejetado através do postulado do inconsciente, e entrará no ponto que o sujeito consinta, indo contrariamente à exclusão presente nos diferentes campos da ciência. Nesses termos, pensar a construção da pesquisa e o pesquisador nesse processo nos permite refletir sobre a produção da pesquisa e as bases clínicas que ela comporta. O não saber faz uma marca no percurso da escrita e da experiência no sistema socioeducativo e suscita o desejo de aproximação de um ponto de trabalho que faz furo. Diferente da condução da análise, o pesquisador produz saber a partir de um enigma, levanta problemas e tenta soluções teóricas. O pesquisador permanece fora do lugar de sustentar a causa do desejo para um outro, pois o tema da pesquisa é o que está na causa do desejo, movendo-o como analisante. Aprofundar nessas questões e nesse tema de pesquisa revela um desejo em jogo, o de repensar as construções do sistema que incidem sobre a responsabilização subjetiva dos adolescentes. As memórias de trabalho têm lugar nessa discussão, pois revelam as questões que permearam o delineamento da pesquisa e as questões que causaram o desejo de saber mais. O trabalho de pesquisa se inicia nesse momento, na percepção da disjunção dos saberes, presentes na prática, e com isso as memórias revelaram que houve uma experiência de apagão. Aqui cito um trecho das memórias. E no final foi um apagão. Ou será que foi o início? Afinal de contas, nunca sabemos qual é o limite dos acontecimentos ou se podem ser limitados. A sensação foi de apagão. De fato, nos últimos dias de trabalho, experimentava a sensação de não saber mais nada, uma vez que eu sabia tudo, sabia dar todas as respostas. Nesse momento, me perguntei qual a contribuição possível eu poderia dar se nem eu mesma avançava mais nos conhecimentos. A falsa sensação de tudo saber e de deter uma verdade sobre o trabalho levou ao seu polo oposto, o nada saber. Aprendemos com Lacan que a experiência analítica nos mostra que a verdade só é acessível por um semi-dizer, porque para além da sua metade não há nada a dizer. A tentativa de tudo dizer causou a estranha sensação de não mais saber. Considerar esse ponto de incompletude será o mote para a abertura de diálogo com a pesquisa em psicanálise, conforme propõe Anime. Tendo em vista que, embora a pesquisa considere que o simbólico possa aprender o real, alguma coisa escapa a essa redução. Pensar o percurso metodológico se faz imprescindível para o entendimento dos caminhos percorridos, os saberes produzidos e o real que está em jogo na proposta. Assim sendo, olhar para a metodologia permite refletir sobre os pontos não analisados e a posição que se assume na construção de uma pesquisa. O que se presentifica enquanto obstáculo, resistência ao sentido e ao saber, revela o ponto em que a repetição se manifesta, implicando o pesquisador de maneira não neutra. Da escolha de seu tema à escrita que o alinhava, o pesquisador funda um registro que recolhe o real aí em jogo. E especificamente da escrita psicanalítica, no campo científico, dá-se a transmissão possível desse resto real que ganha um tratamento novo. Ao refletirmos sobre a elaboração da pesquisa e o percurso da metodologia, se faz imprescindível pensar que se alguma verdade está presente no jogo da produção científica psicanalítica, ela só poderá ser colocada no ponto do real e do inconsciente, pois são essas dimensões que consideram a castração como limite do saber. Assim sendo, o psicanalista investigador confere um novo tratamento à repetição, produzindo como efeito um novo produto ou uma nova questão que fazem seu campo avançar para além da clínica stricto sensu. Localizar o sujeito que foi ejetado no campo da ciência é tarefa eminentemente presente na pesquisa psicanalítica, uma vez que essa considera o sujeito do inconsciente. Nisso consiste a epistemologia da psicanálise, colocar o sujeito no cerne da pesquisa, reintroduzindo através do inconsciente. Na pesquisa em psicanálise, precisamos tratar das questões que envolvem o sujeito pesquisador, que assim como aquele a quem a pesquisa se destina, deve ser considerado no processo, tendo em vista que também é um sujeito do inconsciente. O campo de pesquisa da psicanálise será, em sua essência, o campo do inconsciente, que inclui o sujeito e a produção científica. Será também nessa abertura que a possibilidade de encontro com o real, que cada pesquisa poderá conduzir, tenha o seu lugar.
ou seja, há uma impossibilidade da linguagem em apreender a experiência, em dar conta da coisa, constituindo traços que vão se inscrevendo na linguagem, bordeando ou contornando o real da experiência. Escrever as experiências de trabalho com o sistema socioeducativo engendrou recordações que trazem as suas marcas de repetições, as elaborações e as ausências de soluções para os questionamentos advindos da prática, bem como aquilo que se mostrou inapreensível nessa política, o sujeito. Após a escrita, o material foi analisado com o intuito de identificar os significantes até o seu ponto de mestria, levando-o ao seu extremo até poder se entrever o obstáculo ao saber e poder ser formulada uma questão que provoque deslocamento nos efeitos de verdade. Ao realizar a leitura do material que descrevia as memórias de trabalho, os desacordos, antagonismos e convergências se fizeram presentes. A construção da política pública para o público adolescente levou à pergunta sobre o trabalho desenvolvido cotidianamente. Na escrita, o que estava em jogo era o fim desse trabalho, que se mostrava opressor, e a tentativa foi produzir outro olhar para a questão, para aquilo que não estava em evidência, nesse caso o adolescente e como a política poderia considerá-lo. A lógica metodológica traçada na leitura do material foi aquela apontada por Guerra, que busca mapear os pontos nodais do discurso. Esses pontos nodais desvelariam o avesso do texto, a partir do que foi evitado, deixado de lado. Assim, a análise terá como estratégia a utilização dos marcos das repetições, os pontos de convergência e os mecanismos de evitação. A repetição está ligada a operações que produzem o tamponamento dos pontos impossíveis de saber. A convergência está ligada, por sua vez, ao saber que se estabelecerá como verdade, conceitos ou frases em torno dos quais a estrutura ficcional da teoria faz uma relação com a verdade. E, por fim, a evitação está relacionada àquilo que o corpo teórico tece bordas com outros campos ou em relação a si mesmo, o que o texto não diz. As leituras do material possibilitaram uma organização da escrita, o que se repetia, o que era dito e o que não ficou explícito, o que na prática não houve resolução, que é a inclusão do sujeito na política. Em todos os impasses elencados, há sempre um real em jogo, algo que na prática não foi possível avançar e que coloca a trabalho. Convergem para o mesmo ponto o desafio de se pensar o sujeito dentro da política, para construir um saber e uma prática que o inclua. No entanto, apesar de muito se falar sobre os adolescentes, eles não eram considerados como sujeitos, estavam assujeitados aos saberes produzidos no sistema, às leis, às normas, diretrizes, regulamentos e metodologias. O material produzido revelou o avesso do que estava sendo dito, a tentativa de pensar a prática a partir dos furos que o sujeito apresentava nos significantes que a política constrói. Entender a lógica do sujeito na política, considerá-lo como uma simples parte dessa política, tampou nas possibilidades de construção que só um espaço vazio de significantes pode permitir fazer surgir uma política do sujeito. Desse modo, há um deslizamento de construções narrativas que visam pensar uma política construída a partir do sujeito. Nesse ponto, reflito sobre os encontros com outras políticas que produziram boas intervenções e desencontros fatídicos. Os encontros quase sempre giraram em torno de um caso, com seus impasses e suas necessidades de avanço. Foram vários encontros e inúmeras discussões e brigas, cada qual com a sua especificidade de serviço, de atendimento e de concepção sobre os adolescentes e de política pública. Nessas linhas de força, pouco se debruça sobre os sujeitos e sua especificidade. Pensar para além das formatações próprias de cada política. Quase ninguém pensa na responsabilização dos serviços e das políticas frente à sua negligência de atendimento ao adolescente. Isso também é uma fala retirada das memórias de trabalho. A análise da escrita das memórias vivenciadas no sistema socioeducativo trouxe reflexão acerca dos sujeitos e das políticas, sua forma de funcionamento e a possibilidade de aproximação dessas duas instâncias. Há pouco espaço para os adolescentes falarem de si, construir a sua história e repensar seus atos. O sistema é alienante e não abre espaço para a possibilidade do sujeito advir, mesmo que pontualmente, pois tem como pressuposto um sujeito racional que cumpre a responsabilização objetivamente. A aposta feita em alguns momentos de estudo de caso são momentos propícios para que a singularidade do sujeito possa aparecer,
e apostar na construção do adolescente. Porém, como essas construções exigem articulações específicas e inovadoras, há um retrocesso nos casos, uma vez que a tentativa é enquadrar o adolescente na política e não construir intervenções diferenciadas que projetem os adolescentes para a subjetivação de seus atos. Assim sendo, o texto psicanalítico deve realizar alguma transmissão da psicanálise que demonstre uma experiência universal e singular de uma experiência inconsciente, para que se imprima a marca do seu desejo e de sua descoberta diferenciada do inconsciente na sua maneira de dizer algo sobre a psicanálise, enunciada ao mesmo tempo de modo inventivo e criativo. Assim, a escrita desse trabalho terá como eixo norteador a experiência inconsciente, uma vez que o objeto de estudo se delineou a partir de uma escrita sobre as vivências singulares com a prática no trabalho com jovens no sistema socioeducativo. Delineia-se de igual modo o desejo de repensar a política voltada para o público jovem, no intuito de construir práticas que tenham como base discursiva esses sujeitos. Então, essas e outras questões concernentes à pesquisa em psicanálise serão discutidas por Miriam Debier, Gilson Iannini e Andréa Guerra no dia 19 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, no canal Psilax no YouTube. Convido a todas e todos a assistirem o seminário online e ao vivo sobre a pesquisa em psicanálise, bem como a seguirem as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Até a próxima e muito obrigada!